Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Oi pessoal, tudo bem? Para continuar a nossa série sobre sexualidade, hoje nós vamos falar sobre alguns grupos indígenas norte-americanos e o que seriam os Two-Spirit. Primeiro, eu quero dizer que eu tinha falado pra vocês que os vídeos sobre sexualidade iam sair todo mês, mas como as coisas estão meio corridas por aqui, com vídeo, podcast e tudo mais, tá um pouco difícil de continuar saindo vídeo sobre sexualidade todos os meses. Mas eu prometo pra vocês que eu não vou parar a série pela metade, e eu vou fazer todos os vídeos que eu planejei. Outra coisa que vale dizer é que o tema desse vídeo foi escolhido pelos nossos colaboradores do Apoia-se, e quem contribui com R$5 ou mais pode votar nas enquetes de decisões. Quem contribuir com a gente a partir de agora já pode votar na próxima enquete e escolher qual vídeo que quer ver primeiro sobre sexualidade na Idade Média ou no Brasil. Corre lá e ajuda a gente. E vocês devem ter notado que eu tô usando uma das nossas camisetas lá da loja da Doppel Store. Nesse mês de junho, se vocês usarem o cupom L3P2, igual tá aparecendo aqui na tela, vocês compram 3 camisetas e na hora de fechar a compra, é só colocar esse cupom e uma das 3 camisetas sai de graça. Ou seja, leva 3, paga 2. E se você fizer a compra entrando no site por esse link aqui na descrição, você dá uma baita ajuda pra gente, tá certo? Mas então, vamos voltar ao tema de hoje? Enquanto a Europa Ocidental e parte do Oriente estavam repletas de restrições quanto ao comportamento sexual, desde como, quando, quantas vezes e com quem se deveria fazer sexo, nas Américas havia algo bem diferente acontecendo. Em uma boa parte das comunidades indígenas nas Américas, havia uma ampla aceitação da poligamia, do sexo homossexual e, em certos grupos, também acreditavam na ideia de uma terceira identificação de gênero, além do feminino e masculino. Pensando nisso, eu fiz o recorte em cima de 3 povos da América do Norte que tinham em sua cultura essa forma mais fluida de perceber o gênero. Segundo Will Roscoe, havia mais de 130 tribos da região da América do Norte que apresentavam pessoas Two-Spirit, como são hoje chamadas. Embora isso não seja algo exclusivo dos grupos do Norte, ela está melhor documentado sobre estes povos. A obra Living the Spirit, do Will Roscoe, é super rica em detalhes e eu não consegui acesso a ela integralmente por motivos de... Mas eu consegui ler alguns artigos que se baseiam nesse livro e tem alguns trechos disponíveis online que me ajudaram a compreender melhor essa questão. E antes de começar, só pra deixar claro, eu não tenho intenção de esgotar esse assunto de forma alguma, até porque eu não me sinto segura o suficiente pra fazer um vídeo inteiro sobre a questão dos Two-Spirits como se eu fosse especialista no assunto. É algo que pediria um conhecimento muito maior do que eu tenho no momento, então a ideia é mais apresentar o conceito pra vocês e falar um pouco sobre alguns outros pontos também. Tá, por que eu vou falar sobre Two-Spirits em um vídeo sobre sexualidade? Bom, porque a existência de um outro gênero leva a uma percepção diferente do que seria normalidade para esses grupos. Se haviam pessoas que se comportavam de uma forma diferente do seu sexo biológico, elas em geral se expressariam sexualmente de formas diferentes também. E nem por isso seriam consideradas exóticas ou estranhas, o que nos leva a questionar também o que é o nosso normal. Uma coisa que é muito importante salientar quando eu falo em gênero aqui é que não é exatamente da forma que a gente entende. Não é como a pessoa se percebia dentro de um espectro masculino ou feminino, mas sim o grupo. A partir das suas habilidades, o seu papel em rituais e suas características percebidas pelo grupo, haveria uma identificação de gênero. E a partir do momento em que se classificava alguém como Two-Spirit, havia regras para esse gênero também, não significando que essa pessoa poderia se expressar como bem entendesse. Entre os Navarro e os Lakota, havia papéis a serem cumpridos pelos Two-Spirits, assim como pelos homens e as mulheres. Ou seja, era realmente um terceiro gênero. Outra coisa que tenho que pontuar é que as preferências sexuais não eram levadas em consideração para que houvesse essa classificação como Two-Spirit. O sexo homossexual era algo bastante comum, não apenas na América do Norte, mas como entre boa parte dos povos nativo-americanos. Mas isso não estava relacionado a uma questão identitária. Mais uma coisa é que os Two-Spirits também não seriam transexuais, pois, no geral, não havia o desejo dessas pessoas em ter um corpo mais masculino
masculino ou feminino, porque, como ressalta o Morgan Holmes em seu artigo Locating Third Sexes, ser Two-Spirit não tem nada a ver com estar no corpo errado. Na verdade, trata-se de estar no corpo absolutamente correto, aquele que é necessário para completar a estrutura de parentesco e necessidades espirituais da comunidade. O último ponto que eu queria levantar é que essa nomenclatura é algo genérico, ou seja, cada grupo tinha uma forma de descrever pessoas que se comportavam fora do espectro binário de gêneros. Entre os Lakota, chamava-se Winkte, e os Navarro como aquele que é transformado, ou Nadlehe, e os Zuni chamavam de Lhamana. Hoje, o termo Two-Spirit, ou Dois Espíritos, é o mais usado por ter se tornado um termo adotado pelos movimentos indígenas americanos e retirar um dos termos previamente usados pelos colonizadores, o Beardake, que era uma colocação um pouco pejorativa. Bom, nós sabemos que a maioria dos grupos criam padrões dentro do que seria o comportamento adequado para as mulheres e o que seria adequado para os homens. Com as pessoas vistas como dois espíritos, não era diferente. Esperava-se que esses indivíduos se comportassem dentro das normas de gênero dois espíritos. E isso variava de acordo com cada grupo. Mas, em geral, os Two-Spirit homens, ou seja, os que tinham corpo de homem, mas adotavam certas tarefas femininas, imitavam parcialmente o comportamento feminino, chegando em alguns casos a simular a própria menstruação, arranhando a parte interna da coxa, e também a gravidez, chegando a se isolarem por algum período na floresta e dar à luz. Gente, mas a parte da gravidez era maluco também. Às vezes eles voltam a fingir que tinha tido um miscarriage, ou então tinha uma coisa meio filhos da floresta, assim. E sobre essa parte de eles darem à luz, um dos papéis das pessoas Two-Spirit na maioria das tribos eram ser mães e pais de órfãos. O que também justifica um pouco essa passagem deles irem para a floresta, dar à luz, etc. É uma coisa meio metafórica. Quanto ao casamento, elas poderiam escolher se desejavam se casar com um homem ou uma mulher. E não haveria nenhum tipo de rotulação por isso, tendo eles inclusive o poder de trocar de companheiros, independente do sexo. A única coisa que os diferenciava dos demais era que possuíam funções exclusivas, pois acreditava-se que essas pessoas tinham um poder único e às vezes eram até mais inteligentes ou sábias. Pessoas adultas com vários sexos costumavam ter poder entre o grupo. Isso, pelo menos entre os Navarro, os Lakota e os Zuni, porque se acreditava que essas pessoas teriam a masculinidade e a feminilidade totalmente entrelaçadas em um corpo só. E por isso, elas seriam capazes de entender a mente ou ver pelos olhos, como diz o Will Roscoe, tanto dos homens quanto das mulheres. Por isso, eram muitas vezes conselheiros, intérpretes de sonhos, curandeiros e até cantores. Mas o que eles têm em comum é que seriam sempre pessoas com o propósito de servir ao bem da comunidade. Comunista! E como se sabe se alguém tinha dois espíritos? Depende muito do grupo do qual eles faziam parte, mas em geral haviam certos rituais que envolviam toda a comunidade e as crianças que eles acreditavam ter dois espíritos. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque é uma questão muito específica de cada povo e eu não quero desrespeitar alguma tradição pontuando algo que talvez não esteja no contexto completamente adequado. Mas a coisa é que hoje a comunidade indígena LGBT luta pelo resgate dessas tradições e a quebra de preconceitos que vieram junto da colonização. Nós temos uma visão extremamente binária e bem rotulada sobre o que é masculino ou feminino. Por mais que estejamos criando uma intersecção aqui, ainda é difícil para nós, por exemplo, imaginarmos que um herói de guerra pudesse ser uma mulher que tinha um corpo masculino, mas que usava vestimentas femininas e que realizava tarefas consideradas típicas de mulher, e por ela ter resolvido ir pra guerra era considerado estranho, embora estivesse no corpo masculino. O meme da Nazaré confusa aqui. E eu não tô falando de uma figura hipotética. Essa pessoa existiu. E o nome dessa guerreira era Osh-Tish, membro do povo Crow que se destacou na guerra contra os Lakota. E nem é tão antigo assim, tá? Ela faleceu lá pela década de 20. Então, dá pra ver que essa identidade não foi completamente apagada. E essa visão dos Two-Spirit eu considero algo muito bonito e que continua sendo aceito entre alguns povos, como vemos nessa fala do Russell Means, um membro do povo Lakota. Na minha cultura, temos pessoas que se vestem metade de homem, metade
sexualidade de mulher. Winkte, nós os chamamos na nossa língua. Se você é um Winkte, isso é um termo honroso e você é um ser humano especial. Além disso, minha nação te considera um professor das nossas crianças e somos orgulhosos do que e de quem você é. E, embora sejam culturas muito distintas e com uma visão de mundo completamente diferente, a ideia de um terceiro, quarto e fala-se até mesmo em um quinto gênero me lembra um pouco algo que existe na Índia e um grupo de pessoas conhecidas como Hijra, que tem o papel de abençoar cerimônias, entre outras atribuições. Elas são inclusive reconhecidas como um terceiro gênero pelo Estado e fazem parte da tradição hindu. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles quando a Índia ganhar a votação para ser o vídeo do mês, o que não foi o caso desse. Ok, então nós vimos que para pessoas Two-Spirit, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo biológico era considerado normal. Mas e para outras pessoas que não eram Two-Spirit? Havia algum tabu acerca disso? Pelo que eu pesquisei, aparentemente, não. Nem entre os 3 povos que eu citei, nem entre a maioria dos índios brasileiros, segundo aponta o livro Índios Gays no Brasil, Histórias Não Contadas da Colonização das Sexualidades Indígenas, e nem entre os maias, segundo Edmundo Faianas. E é interessante que entre os maias havia algo que não é presente entre os outros povos que eu citei, que é a hipervalorização do ímen. Havia uma certa superstição sobre a perda do ímen antes do casamento, e ela era levada tão a sério que o sexo heterossexual antes do casamento era extremamente condenado. Então havia um certo incentivo entre o sexo homossexual, porque nem mesmo com escravas ou escravos era considerado de bom tom essa relação. Agora, se nós pegarmos o discurso atual de muitos grupos indígenas, notamos uma rejeição fortíssima à homossexualidade. Estevão Fernandes diz que muitas lideranças encaram a homossexualidade como se fosse transmitida por contágio, como uma doença, e fosse algo que levasse à deturpação cultural, à perda da identidade indígena, e que antes não existiria nada disso. Os autores daquele livro que eu citei anteriormente, falando sobre sexualidade indígena no Brasil, dizem que a catequização, somada a uma vontade de se apresentarem mais civilizados, ou seja, mais parecidos com os catequizadores, levou os indígenas a repudiarem essas práticas, assim como a poligamia, e a mudar as narrativas acerca disso. Embora eu esteja me referindo ao Brasil, o mesmo ocorreu também na América do Norte, pelo que eu pude perceber nas leituras que eu fiz, sendo necessário um resgate dos Two-Spirit como algo positivo e uma marca cultural que mostrava que práticas distintas do padrão de normalidade já existiam entre os nativos americanos e que criar uma visão boa disso era resgatar parte da cultura deles. A colonização tornou muito difícil separar o que são costumes típicos e o que foi adaptado, assimilado e interiorizado como costume a partir da influência europeia. É claro que eu não quero generalizar e dizer que todos os povos indígenas aceitavam tranquilamente as práticas homossexuais. De fato, talvez muitos grupos tivessem suas próprias restrições contra, assim como o controle contra o corpo feminino e da virgindade não veio apenas nos navios colonizadores, mas muito mesmo do que nós consideramos normal vem da moralidade cristã e dos colonizadores. E o estranho é que tudo o que vem do outro é estranho, ou seja, de quem não se encaixa no perfil cristão europeu. Para quem se interessar em ver um pouco mais sobre isso, a ideia de Two-Spirits, existe um comentário chamado Two-Spirit, que fala da história de Fred Martinez, um jovem indígena do grupo Navarro, que se reconhecia como Two-Spirit e que foi vítima de um crime de ódio em 2001. Então, eu recomendo muito para vocês, ele está disponível online, mas ele é completamente em inglês. Bom, gente, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários. Vocês sabem que eu adoro interagir com vocês e tô sempre lendo eles por ali. Pra quem ainda não é do Apoia-se, se inscrevam lá e contribuam pra votar na próxima enquete. Até a próxima.